Parlamentares brasileiros da oposição estão em Washington, nos Estados Unidos, para denunciar o cerceamento de liberdades no Brasil para entidades internacionais. Nesta quinta-feira, o grupo esteve na Organização dos Estados Americanos, a OEA, para denunciar as prisões e os julgamentos do 8 de janeiro, a prisão de Daniel Silveira e a perseguição a jornalistas. Acabamos de sair de uma reunião aqui com membros da OEA, onde a gente fez os relatos do que tem acontecido no nosso Brasil, o ataque constante às nossas liberdades, como liberdade de expressão, o desrespeito ao sistema persecutório, ao sistema acusatório que tem acontecido com os membros do 8 de janeiro, as pessoas que estão sendo condenadas de forma grotesca, uma aberração que está acontecendo no nosso país. E nós tivemos a oportunidade agora, junto com os senadores e parlamentares, a explicar, a mostrar claramente como que a democracia brasileira está em processo de corrosão por dentro e muitas vezes, na maioria das vezes, acontecendo pela própria Suprema Corte, que deveria resguardar a nossa Constituição e os nossos direitos. E na tarde de hoje, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, acusou a oposição de espalhar fake news contra o governo Lula nos Estados Unidos. Por meio das redes sociais, a deputada disse, abre aspas, estão dizendo que o mundo vai saber que o Brasil está sendo presidido pelo crime organizado, que o ministro Flávio Dino se encontrou com uma pessoa do tráfico e que a justiça brasileira está sendo usada como braço do crime organizado para perseguir adversários políticos. É nisso que dá quando a imprensa age de forma irresponsável, fecha aspas, Rodrigo Constantino, quero te ouvir aí, Gleisi Hoffmann, presidente do PT, atacando a imprensa convencional e chamando de imprensa irresponsável. Mas que bela síntese que ela fez do Brasil, né? Aliás, ela outro dia estava reclamando do aumento de feminicídio e violência geral contra a mulher e tudo em 2023. Eu não sei se ela sabe quem é o presidente, quem é o ministro da Justiça. Talvez fosse bom alguém revelar a ela, né, esse segredo. Olha, é uma atitude nobre desses parlamentares que estão aqui nos Estados Unidos para denunciar essa situação toda. Inclusive, uma das coisas que mais geraram reação, celeuma por parte da esquerda, acreditem se quiser, foi o fato do deputado Gustavo Gayer trazer alguns nomes de quem está simpatizando com o Hamas, um grupo terrorista, pelo menos assim considerado, né, com objetividade diante dos fatos pelo governo americano e não pela ONU. E é curioso também, um parênteses, que o Lula diz que a ONU não serve mais para nada, mas diz que não chama o Hamas de terrorista porque a ONU não chama. Então, para isso, a ONU serve ainda, Lula, não seja ingrato. Mas ele levou esses nomes, então, de brasileiros simpáticos ao terrorista, Hamas, porque eles podem virar persona não grata aqui nos Estados Unidos. E a gente sabe que essa turma de esquerda adora adorar de longe modelos como Cuba e Venezuela, mas é para cá, para os Estados Unidos, que eles gostam de vir passar férias, fazer enxoval e desfrutar das benesses do terrível capitalismo, né? Então, veja, essa síntese da Gleisi Hoffmann está perfeita. É isso mesmo, né? Alguém tem dúvida? É um governo simpático a grupos terroristas, simpático a traficantes, a marginais de todo tipo, né? Inclusive com filósofas do PT entendendo a lógica do assalto e com um poder judiciário totalmente aparelhado até a sua última instância, protegendo marginais, fazendo de tudo para a soltura de bandidos, entre eles o mais famoso de todos, que pôde, assim, voltar à cena do crime, sempre entre aspas, porque quem disse isso foi Geraldo Alckmin. Eu não estou dizendo nada, apenas reproduzindo o que disse Alckmin, né? Que Lula queria voltar à cena do crime, e voltou, parece, até com Alckmin ao lado. Então é isso que está acontecendo no Brasil hoje, perseguição a qualquer um de direita. Veja como eles chamam de fascista quem critica receber o Comando Vermelho no Ministério da Justiça. Isso virou fascismo hoje. Nazismo é qualquer coisa no Brasil hoje, menos defender a morte de judeus, que é exatamente o que faz o Hamas, apoiado pela extrema-esquerda. Então é o país invertido, como diz o mestre Augusto. Está tudo fora do lugar. E parabéns a Gleisi Hoffmann por, ainda que achando que está descrevendo algo totalmente irreal, ter sintetizado em poucas linhas exatamente o que está acontecendo no Brasil de hoje.
E aí, Silvio, eu quero te ouvir também em relação a esse grupo de parlamentares que está agora nos Estados Unidos, né, denunciando os abusos do STF, as prisões arbitrárias aí do 8 de janeiro, prisão de Daniel Silveira e também perseguição a jornalistas, né, jornalistas que tiveram as redes sociais censuradas, passaportes, inclusive, apreendidos, e também essa declaração da Gleisi Hoffmann, que não foi a primeira, né, atacando o jornalismo, e nós aqui já falamos, é importante ressaltar, né, o trabalho feito pelo jornal Estadão de apuração e a coragem aí para denunciar o que tem acontecido aí no Ministério da Justiça. Pois bem, Paula, eu concordo com tudo que o Rodrigo trouxe aqui, e os parlamentares estão corretos, estão num país livre, num território livre, que preza pela liberdade, sobretudo, denunciando o que está acontecendo no Brasil, onde, segundo o presidente da República, pode ser que nós já estejamos numa democracia relativa. É importante mostrar a verdade sobre o dia 8 de janeiro, como nós sempre trazemos aqui, desde o primeiro dia, desde o dia seguinte, nós defendemos punição rigorosa, implacável ao vandalismo, à baderna, como bem definiu o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, mas é evidente que o Brasil não correu nenhum risco de golpe de Estado com um carrinho de pipoca, algodão doce, mulheres, crianças, avós, e essas pessoas passaram muito tempo das suas vidas já presas injustamente, outras estão debaixo da humilhação de usar uma tornozeleira eletrônica, estão cumprindo pena sem o trânsito em julgado, e esses votos que têm sido apresentados com penas que vão de 14 a 17 anos de cadeia, superiores apenas para pessoas que cometeram crimes hediondos em várias partes do país, é evidente que tudo isso precisa ser olhado de uma forma independente. Então, correta a ida deles aos Estados Unidos. Sobre a Gleisi, chega a ser cômico essa postagem, aliás, as postagens. É o que ela e o Flávio Dino agora, eles se manifestam pelo X, pelo antigo Twitter, o tempo inteiro. Agora, vou repetir aqui o que falei no comentário anterior. O problema dessa gente é com a mensagem. Então, eles tentam culpar o mensageiro. O mensageiro, nesse caso, o portador da má notícia. E a má notícia é jornalismo de primeira qualidade que foi praticado, mostrando com base em documentos. Não somos nós aqui que inventamos a condenação da dama do tráfico. Não fomos nós, jornalistas, não foi a redação do jornal Estado de São Paulo que inventou alguma coisa, que ela esteve lá. Não é fake news, como diz o presidente da República, é fato. E fato precisa ser divulgado, porque os fatos são teimosos, a verdade é teimosa. Agora, a Gleisi faz e pratica aquilo que o PT sempre praticou, que é culpar o mensageiro quando o problema deles é com a mensagem. Dessa eles não têm como escapar. A verdade é teimosa. Augusto? Aguardo a manifestação, algum tipo de manifestação do ministro Alexandre de Moraes. Alguém está mentindo. Alguém está divulgando fake news. O resumo da ópera feito pela Gleisi é impecável. É impecável, está ali. Se você quiser resumir, tá. Resumir mais ainda, ela está dizendo que a oposição acusa uma representante, alta representante aí, importante, do crime organizado visita autoridades brasileiras para discutir medidas que melhorem a vida dos bandidos presos. Essa viagem é patrocinada pelo ministério, por outro ministério. Ela própria admite que já se encontrou com o ministro que discute essas políticas públicas, ela discute. Então está claro, na Colômbia isso seria impensável, na Colômbia do Pablo Escobar seria impensável. Ela viaja financiada pelo governo. Isso tudo foi noticiado e, evidentemente, o Brasil que pensa e presta ficou indignado. Ela acha que isso é fake news o quê? O quê? Ela não foi condenada, a dama do tráfico, né? É dama do tráfico? Isso. Podia ser chamada de primeira dama, é que não é a maior organização, né? Primeira dama do tráfico ficaria bem, é oportuno. Ela foi para Brasília,
Ela teve a passagem paga pelo Ministério dos Direitos Humanos. Ela frequenta com o maior desembaraço o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ela diz isso. Cadê a fake news? Eu estranho o silêncio do Alexandre de Moraes. O inquérito dele tem sempre lugar para mais um, desde que seja avistado à direita. A direita. Se cheire à esquerda, tudo bem. Tudo bem. Agora, a Gleisi entra nela. A Gleisi é a presidente que o PT merece, ela é. A Gleisi Hoffmann é ótima. Ela mostrou, mais uma vez, uma característica até estranha. No começo eu estranhava, agora estou familiarizado com isso. Os que se consideram condenados a perpétua impunidade, esse tipo de bandido com imunidade parlamentar ou que se acha imune por ser presidente, eles não preparam o álibi para eventuais contratempos. Eles acham que nunca serão pegos. Aí eles começam a apresentar álibis, mambembes, que pioram tudo. Quando você começa a acusar em tom que você tenta em que você tenta mostrar indignação, você começa a acusar quem constatou fatos, você realmente mostrou que não tem competência nenhuma para evitar pelo menos a prisão em flagrante. Tá? Agora você pode prender em flagrante, né, tudo que cheire a crime e que apareça na telinha, na internet. No momento em que a primeira-dama do tráfico disse que a segunda-dama do tráfico disse que teve a passagem financiada pelo Ministério tal, ela devia ser presa, os ministros deveriam ser presos, no mínimo, sob o silêncio do STF, o Brasil faz o que, repito, nem na Colômbia foi visto. Reuniões públicas entre diferentes facções do banditismo brasileiro. Piotr, eu queria trazer aqui, hoje a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, chamou a imprensa de irresponsável, mas ontem ela também publicou na rede social, disse o seguinte, tem uma publicação grande aqui na rede social X, vou resumir só um trecho, tá? É impressionante a arrogância dos editoriais do Globo e Estadão de hoje. Querem censurar o presidente Lula, determinar as palavras que ele pode ou não dizer sobre o massacre da população civil em Gaza. Lula levou o Brasil a um protagonismo inédito na diplomacia internacional, até por expor corajosamente os limites do sistema unipolar em que vivemos. É isso que incomoda tanto os donos mesquinhos da nossa imprensa. Paula, para resumir, a Gleisi, quando fala, é tão verdadeira quanto o nariz que ela tem. Eu só recomendaria um dicionário à deputada Gleisi Hoffmann. Ela precisa entender o significado de censura, que ela usa de forma muito equivocada, e ela também não sabe o significado de crítica, que ela também usa de forma muito equivocada. Ela não entende. A imprensa é o menor dos problemas do governo do PT. Porque os fatos são muito mais ruidosos. Os fatos são muito mais ruidosos. Até porque, vou usar aqui o que disse o Silvio há pouco, a imprensa só relata os fatos de investigação. Ela não inventa. E se inventou, bom, então vai lá e mova um processo. Vai lá e diga, bom, isso não é verdade. Sabe quem disse nessa história toda que pagou para ela as passagens? Foi exatamente a dama do tráfico que veio a público dizer assim, olha, essa passagem foi paga pelo Ministério dos Direitos Humanos. O governo não se antecipou a dizer, olha, cometemos um erro e pagamos essa passagem. Não, ela a fonte mais segura dessa história toda é a dama do tráfico. Ela está dando todas as informações. O governo foi incapaz de assumir, seja lá o nome que ele quiser dar, equívoco, erro, bom, seja lá o nome que for. Não assumiu. Agora, ela está dizendo publicamente como aconteceu todo o processo, que foi convidada. Aí tem uma outra alegação, não, mas é o Estado do Amazonas quem foi lá e determinou as pessoas que podem participar dessa reunião que ela teve lá no Ministério dos Direitos Humanos ou no Ministério da Justiça.
Vamos lá, vou imaginar uma coisa bem simples. Se eu colocasse uma das pessoas envolvidas lá, esses, abre aspas, terroristas do dia 8, o Ministério iria aceitar? Ué, por que tem checagem para uma coisa e não tem checagem para outra? É uma coisa tão óbvia. Então, a deputada Gleisi Hoffmann, eu diria só o seguinte: a imprensa é o menor dos seus problemas. Os fatos são muito mais ruidosos.